Já estamos de volta e é hora de falarmos sobre finanças, sobre o seu dinheiro, viu? Você que nos acompanha nesta manhã e tem um imóvel, veículo ou outro bem financiado, né? E você fica contando os dias para acabar de pagar essas prestações, não é verdade? Uma opção, quando viável, é a amortização das prestações, ou seja, antecipar o pagamento e se livrar de vez do financiamento, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, será que vale a pena? Deve ser a sua dúvida também, né? Muitas pessoas pensam desta forma. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar agora aqui no programa com o nosso consultor financeiro, Matheus Machado. Bom dia, Matheus, bem-vindo. Bom dia, Síria. Boa segunda, boa semana para todos. Para nós. Pois é, Matheus, essa é a dúvida de muita gente que tem financiamento, né? Vale a pena amortizar, não vale? O que a pessoa deve colocar na ponta do lápis antes de tomar essa decisão? A primeira coisa é, para você amortizar, significa que você já tem que ter uma reserva para poder, de fato, pegar esse dinheiro e quitar. A não ser que você pense assim, vou vender um carro porque eu não estou utilizando, recebi uma herança e, de repente, veio ali um valor que pode me ajudar. A segunda coisa é, de fato, comparar. Fala, bom, se eu não for quitar, eu vou aplicar esse dinheiro? Porque um dinheiro na poupança, a gente pode dizer que ele não rende. Então, dificilmente, você vai ter um financiamento que vai cobrar uma taxa menor do que vai render a própria poupança. Então, esse aí já seria um primeiro caso em que vale a pena você amortizar. O segundo caso é, eu apliquei. Então, eu vou comparar. O rendimento da minha aplicação, ele é maior do que a taxa que está sendo cobrada no meu financiamento? No momento, quando nós temos aí uma renda fixa pouco atrativa, com uma taxa de juros muito baixa, é pouco provável que você consiga um investimento que vá render mais do que aquela taxa de financiamento que você fez lá atrás. Então, nós estamos num momento em que quem tem reservas tem grande chance de ser benéfico, usar a reserva para amortizar, para quitar. Porque muitas pessoas podem até falar, mas eu me acostumei, esse orçamento cabe no meu mês. Estou pagando todo mês certinho. Eu estou pagando todo mês certinho, mas a conta, na verdade, é o que é melhor, né? Não quer dizer que se cabe no seu orçamento é ruim, não é isso. Mas olha só... Que você vai perder em juros, né? Exato. Se eu vou ter mais juros tirando do meu bolso do que rendimento entrando... Peraí, então vamos pesar na balança. Se isso aqui está pesando mais, o que eu devo fazer? Eu devo tirar isso aqui da minha conta. E aí você volta a poupar, não tem problema. É claro que é importante destacar que se eu tenho uma reserva de emergência, eu não vou tirar toda a minha reserva. Essa jamais seria recomendação. Mas essa era uma dúvida também que a gente tinha aqui. Se vale a pena tirar o dinheiro da reserva de emergência lá para quitar ou parcialmente, né, antecipar algumas parcelas ali do financiamento. Sim, eu até aconselharia que você, se você tiver uma boa reserva, que você pegue uma parte e faça isso. Mas jamais tirar toda a reserva. Ficar zerado? Jamais. Jamais, porque você vai e tira uma dor de cabeça, de repente, que é esse financiamento do carro, da casa, que você quer quitar, que você quer antecipar, mas daqui a pouco você tem um imprevisto, acontece um problema com o seu carro, acontece um problema de saúde na família e você não tem dinheiro. Aí o que você vai fazer? Você vai recorrer a um empréstimo que com certeza vai ter taxas muito piores do que o financiamento, porque financiamento habitacional, financiamento de veículos, em geral, eles têm taxas muito melhores do que qualquer empréstimo no mercado. Então, por isso, não tirar toda a reserva, senão você também fica totalmente desprotegido. Primeiro probleminha que você tiver dentro de casa, você tem um prejuízo muito maior. Porque vai pegar empréstimo e aí vai voltar toda aquela situação de juros novamente, né? Questão de equilíbrio. Agora, Matheus, a pessoa vendeu... Tem vários imóveis, ou vendeu um determinado bem, um carro, uma moto, ela já tem uma reserva lá para emergência, mas tem um financiamento. Nesse caso, esse dinheiro, é importante ela investir e ganhar com ele em algum tipo de investimento ou não, antecipar, amortizar algumas prestações de financiamento? Bom, eu acho que, primeiro, tudo depende realmente de qual vai ser a taxa que está sendo cobrada do seu financiamento. Analisar a taxa de juros, esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Segundo, verificar se de fato você vai investir. Porque às vezes você fala, não vale a pena eu quitar o financiamento. Mas com base em que você está tirando essa conclusão? Né? Não vale a pena por quê? Você vai de fato aplicar? E se você for aplicar, qual que é o ganho que você vai ter com essa aplicação? Então, primeiro eu olho a taxa, segundo eu olho se eu realmente vou investir esse dinheiro. Porque as pessoas falam, não, eu olhei lá, não vale a pena antecipar. Espera aí. Com base em que você está falando isso? Só porque você foi lá, olhou, não, a taxa está dando 9% ao ano, eu acho que não vale a pena. Ok, mas você vai aplicar o dinheiro e ganhar mais de 9% ao ano?
Então, as pessoas elas tomam muito essa decisão com base no achismo. Ah, eu fui e achei que 9 tá bom. Não é por aí. A vida não é um achismo. Na hora que as contas chegavam, você, eu acho que eu vou deixar de pagar. Não é por aí, né, exatamente. Gente? Então, se você pegou uma bolada e não vai aplicar esse dinheiro, ou se mesmo aplicando vai render menos, vale a pena você ir lá no banco, negociar. Provavelmente o banco não vai te dar benefícios. E é aí que as pessoas se enganam, porque ela fala assim, eu fui lá, tentei negociar um desconto, uma condição melhor e não me deram. Olha, não quer dizer que porque eles não te deram desconto, que não valia a pena você antecipar, porque o banco faz esse jogo, né? Exatamente, para você continuar ali pagando, você está pagando taxa de juros para ele. Bom, você já respondeu a pergunta da Elaine Sobrinho, lá de Vespasiano. Um abraço, viu, Elaine? Ela perguntou exatamente, no caso de juros muito altos, Matheus, vale a pena dispor de uma reserva financeira para quitar esse financiamento? Nossa, difícil isso, que ela está te falando de juros altos agora. Elaine, você falando de juros altos, eu vou subentender que a gente está falando de uma coisa aí que vai de 10% ao ano para mais, né? Então, com certeza vale. Mas lembrando, não tira tudo do que está na sua reserva. Se você tirar todo o seu dinheiro, vai ser muito complicado, pelo que a gente acabou de falar. Mas juros muito altos, se você quiser mandar mensagem depois até falando quais são esses juros, mas assim, falo com 95% de assertividade. Vale a pena. Vale a pena. Juros altos acaba com a gente. Agora, na hora de negociar a antecipação dessas parcelas junto ao banco lá, a pessoa tem um desconto? Como é que é essa negociação, Matheus? Vai de banco para banco, mas é muito comum que não tenha. A gente acabou antecipando, mas o banco ele não tem interesse que você antecipe, principalmente se você tiver adimplente, se você tiver em dia. Ele não tem interesse que você antecipe. Pra quê, né? Você está pagando os juros para ele lá todo mês certinho? O banco ele se interessa em fazer um acordo com quem está devendo, né? E o que é estar devendo para o banco? É ter parcela atrasada. Né? Não é porque você tem um financiamento com o banco que ele te considera um devedor. Você está financiando o banco. Você está pagando em dia, não é um devedor. Está pagando em dia, está pagando taxa de juros. Então, não é muito comum que o banco faça hoje em dia bons negócios. Falar assim, não, vou te dar um desconto de 10%, 15% se você antecipar o valor total. Não. Na verdade, o que você vai fazer é deixar de continuar pagando taxa de juros para o banco, o que já é um ótimo negócio. Importante deixar isso muito claro. Tem gente que fala, né? Não, se o banco não me der desconto, eu também não vou antecipar. Não vou antecipar. Amigo, se a sua taxa for zero, beleza. Mas se a sua taxa não for zero, vale a pena. A gente está falando de rendimentos hoje muito baixos na poupança. Você falando uma coisa ali na casa de 3% ao ano. Aí você vai falar, poxa, mas só isso e o seu financiamento está em 10, está em 11, está em 12. 3, 4 vezes mais que a poupança, né? Não precisa nem falar. Imagina isso acumulado ao longo dos anos, né? A diferença que vai dar. Agora, como fazer essa conta, no caso, para pedir antecipação, para quitar um financiamento de um imóvel, de um carro? Você pode pedir a simulação, né? Pede a simulação do saldo devedor que você tem, ou seja, saldo devedor é tudo que você ainda não pagou, é isso? Exatamente. Quando você faz o financiamento, você pegou lá 50 mil reais e eu comprei alguma coisa com esses 50 mil. Então, aquele ali é o valor principal. Esse valor principal, ele vai crescendo com o passar do tempo. Por isso que tem pessoas que falam, eu comprei um apartamento e paguei 3 vezes o valor dele. Por quê? Porque os juros vão fazer esse valor crescer. No final lá dos 15, 20 anos que você pagou, às vezes você realmente pagou 2, 3 imóveis. Mas o valor que vai ficando para você pagar é o saldo devedor. Pede para o banco, olha, me dá uma simulação, se eu quitar tudo que falta, quanto que ficaria? E, sei lá, eu não tenho o valor total, mas eu quero quitar 3 anos e falta 5. Então, pede essa simulação. Antigamente, você conseguia quitar da última para a primeira. Hoje, isso está mudando muito. Então, é importante você pedir isso. Por quê? Porque quanto mais você antecipar, menos taxas você vai pagar. Por quê? Porque é por menos tempo. Que não seja o total, né? Não é que você vai ter um desconto na taxa, mas você vai ter um desconto no tempo. Então, falta 1 ano e meio para eu pagar. E vai corrigir com o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Se eu pagar agora, o período do INCC vai ser menor. Então, ao invés de eu pagar um acumulado de 18 meses, às vezes eu pagar um acumulado de 3 meses. Então, vamos pensar nisso, né? Pedir a simulação e comparar mesmo. Agora, uma dúvida da Viviane Borges, aqui de Belo Horizonte, ela quer saber se é cobrada alguma tarifa pela liquidação antecipada. De forma alguma. Se o banco fizer isso, muito provavelmente ele está incorrendo numa ilegalidade. Não existe isso? Não existe. Tarifa nenhuma? Não existe. Até porque, na verdade, você já tem um contrato com o banco
e você já está quitando, né, normalmente as suas parcelas. Então, se ele te cobrar alguma tarifa, você tem que olhar, na verdade, se aquela tarifa já estava prevista. Por quê? Porque às vezes, realmente, olha, às vezes tem uma amortização maior de 6 em 6 meses. Então, é importante não confundir. Às vezes, você acha que o banco está te cobrando um valor a mais, é Viviane, né? Viviane Borges. Viviane, é importante analisar o contrato, né? Olha aí o que você tem, o que o banco está te mostrando. Por isso é importante guardar os contratos com aquelas letrinhas pequenininhas, né? Porque se você for ao banco, eles vão até demorar para te entregar uma cópia do contrato. Até parece má fé, mas às vezes não é. Às vezes é falta de organização mesmo. Mas se ele falar assim, não, essa é uma taxa extra porque eu estou antecipando, isso não existe. Né? O que existe está lá no seu contrato. Então, se no seu contrato falar que tem uma taxa de saída, vamos chamar assim, aí está lá, já vai estar claro. O que acontece é como a gente não lê os contratos, às vezes no final lá, ou você antecipando tudo, você fala, estão me cobrando uma taxa indevida. Não estão. Já estava no contrato. É igual comprar um apartamento. Você vai me falar que você não sabia que tem que pagar registro, que tem que pagar transferência de imóvel? Você sabe que tem. Na hora de assinar o contrato, às vezes a pessoa está tão ansiosa, né? Um imóvel, aí quer mudar logo, quer decorar. Comprei nem leu o contrato mil, direito. É só isso. Quem dera fosse, né? Aí você vai lá, está quitando apartamento, na hora que você vai mudar, tem que pagar registro, tem que pagar transferência, e é uma pancada. Tem que gastar muito dinheiro, não é pouco não, viu? Agora, Matheus, no caso das pessoas que estão com parcelas atrasadas de algum tipo de financiamento, hein? Como começar a pagar isso aí? Qual que é a prioridade nesse caso? Prioridade é buscar uma conciliação, se você tiver o dinheiro, óbvio, né? Não tem milagre, mas primeira coisa é, se você tiver mais de uma dívida, a gente às vezes reforça aqui, vá por aquela que tem taxas mais altas, não é de valor mais alto. Sempre independente. Se, por exemplo, financiou o veículo e um apartamento, a taxa de juros do veículo é mais alta, prioriza então quitar o veículo. Vamos priorizar o veículo, a não ser que a urgência de quitar do apartamento seja maior. O que eu estou querendo dizer? Você está devendo há tanto tempo, daqui a pouco você pode ser despejado, vão entrar com uma ação contra você. Isso também, né? Então é importante analisar esse nível de urgência. Mas vamos colocar que os dois estão no mesmo nível, né? Que se amanhã você não pagar o apartamento, você não vai ser despejado de lá, vá por aquele que te cobra taxas mais altas. E procure os órgãos de conciliação. Hoje a gente tem muito movimento de conciliação. Eu estou devendo, mas eu quero pagar. Eu só não sei como. Então, o que você faz? As pessoas não sabem nem por onde começar, não sabe. Né? Procura esses órgãos, eles vão te ajudar. Existem muitos mutirões, inclusive, a favor disso, em parceria com o banco, em parceria com construtoras. Então, é importante você ficar atento, que nesses, às vezes, você consegue um descontão. Né? Porque eu falei, o banco ele vai fazer conciliação e dar desconto para quem deve. Eu não estou incentivando a dívida, mas na verdade fala o seguinte, antes de te dar um desconto e você me pagar, do que eu não receber nada. De forma alguma, que o banco não vai querer perder de jeito nenhum. E um alerta, né, tem muito banco construtora pegando imóvel de volta. Então tem gente que achava assim, não, eu vou devendo, essa dívida vai caducar. Não vai, não. Não é por aí, né? A pessoa pode ficar sem o teto que ela mora. Exatamente, e perder tudo que já pagou. Agora, Matheus, essas regras, essas dicas que você passou na hora de negociar, de analisar as taxas de juros aí para ver o que é mais viável, né? Se é investir, se é quitar um imóvel. Essas dicas valem tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica também? Com certeza. A lógica é a mesma, né? Quando a gente fala de planejamento e organização financeira, se você tem uma vida pessoal organizada, tem uma grande chance da sua vida profissional ser bem-sucedida. Isso a gente vai falar para advogado, para médico, para arquiteto, para qualquer profissional. Então, da mesma forma, se você tem uma dívida na vida pessoal e você tem uma dívida na vida empresarial, a lógica é a mesma. Comece por aquela dívida que tem a taxa mais alta, procure, se é possível, uma conciliação. Durante muitos anos, o governo fez o Refis, né, que foi um programa de refinanciamento para as empresas. Então, é importante estar atento, porque às vezes você perde a oportunidade e continua pagando caro, ou pior. Como a pessoa física pode perder o imóvel, perder a casa, a pessoa jurídica pode quebrar, pode falir, pode perder o seu negócio. Então, é a mesma lógica. Sou empresário? Vou fazer o mesmo raciocínio. A diferença é que muitas vezes a PJ, a pessoa jurídica, ela tem mais benefícios. Por quê? Porque o governo quer que a empresa continue existindo para gerar emprego, para movimentar a economia. A pessoa física ela é um pouco mais frágil. Não tem tantos benefícios quanto a pessoa jurídica, né? É verdade. O Antônio Barcelos, do bairro Cachoeirinha, Matheus, quer saber quais as taxas incidem sobre o financiamento além dos juros. Vamos lá. A primeira é a taxa normal, aquela que a gente vê propaganda do banco lá. 8,99 ao ano. Essa é a taxa que ele vai divulgar. Normal. Além disso, você vai ter algumas taxas que podem acontecer. Tem instituições que cobram taxa de entrada, tem instituição que cobra taxa de administração,
tem os outros custos relativos ao contrato. Então, é Antônio, né? Antônio. O que o Antônio precisa perguntar quando ele for analisar o contrato é qual que é o custo efetivo total. Que é o que ele vai pagar. Isso, vai ter uma sigla lá chamada CET, C-E-T, que é o custo efetivo total. Ali, o banco, a instituição, ele já tem que ter somado todos os custos, todas as taxas, e ali você vai descobrir. Eu já analisei contrato de 8,99 ao ano, que não era 8,99, no final virou mais de 13, da quantidade de taxas que tinham envolvidas. Que tinham embutidas ali, a pessoa não sabia. E muitas vezes nem o gerente sabe. O gerente está vendendo aquela taxa, mas quando você fala do custo efetivo total, até ele dá uma assustada. Que ele vira e fala, é perigoso ele te perguntar, viu, Antônio? O que é isso de custo efetivo total? Você fala, não, é tudo que eu vou ter que pagar por ano em relação a esse contrato. Porque se eu me planejo para pagar 8,99 ao ano e no fim eu tenho que pagar 13, é muita diferença. Uma diferença enorme. Enorme, principalmente se você pensar que é um imóvel, que você vai financiar isso em 10 anos, em 20 anos. Imagina 5% de diferença durante 20 anos. Os juros compostos sobre isso vão matar o seu bolso. Isso está claro lá no contrato? É só a pessoa pegar o contrato, claro. somar e achar essa siglinha que você falou. Se não estiver claro, esse contrato ele é irregular, ele é ilegal. Mas eu não nem arrisco dizer que vai encontrar isso. Ela está lá, o custo efetivo total está no contrato, vai estar pequenininho, muito provavelmente. Com certeza, Então, né? assim, se você tem dificuldade de entender tudo bem, mas procura o custo efetivo total. Provavelmente vem no formato de uma tabelinha, que vai te mostrar todos os custos do contrato. E aí você grifa isso, você reforça, e se o gerente falar que o valor é menor, você mostra, olha, não é. Está aqui, custo efetivo total. Já somei tudo aqui, né? Tenho dificuldade? Procura um amigo que tenha esse hábito, mas não deixa de analisar antes de assinar, porque isso pode inviabilizar seu projeto. O que hoje para um financiamento de imóveis, por exemplo, é um custo efetivo total alto? Alto, hoje eu diria acima de 11% é um custo alto. Né? Eu não estou dizendo que abaixo de 11 é baixo, não. Mas vamos dizer, na demanda, na necessidade, no máximo um custo efetivo total de 11. Mas com a queda da taxa de juros, por isso que é importante a gente acompanhar algumas coisinhas, né? Embora muita gente possa não saber o que é a taxa Selic, que é a taxa de juros, ela caindo para 5,5 e ela deve fechar o ano em 5, significa que o crédito deve ficar mais barato. Então, bancos, né, se atentem a isso. O crédito ele tem que cair. E aí esses 11 podem virar 9, podem virar 8,5, que já tem banco fazendo propaganda de 7,99, mas não é o custo efetivo total. Já tem muitos aí fazendo e divulgando, né? É. Agora, Matheus, a pessoa já assinou um contrato de financiamento e durante o pagamento aí das parcelas do financiamento, ela identifica que ali tem juros abusivos. Só depois que ela assinou tudo que ela identifica essa situação. Tem solução? Ela pode fazer alguma coisa ainda? Tem solução, deve correr atrás, mas vai ter que procurar um advogado. Né? Ela vai ter que acionar realmente. Primeiro, ela pode notificar o banco de que existem juros abusivos naquele contrato. Provavelmente o banco não vai falar, ok, tem juros, eu vou corrigir. Então, você vai ter que acionar judicialmente a instituição, porque os juros abusivos, eles são considerados uma forma de crime. Então, é importante a pessoa estar atenta. Se você realmente se sentiu lesado e, claro, se os juros realmente forem abusivos, você está no seu direito, pode fazer uma revisão contratual, pode fazer um cancelamento do contrato, mas é importante procurar um advogado. Né? Não adianta falar assim, eu vou sozinho, vou notificar o banco, não vai dar certo. É um advogado para ajudar em todo o processo. A não ser que você já seja um advogado. Do contrário, procure um profissional, ele vai te ajudar a verificar o contrato, até porque ele vai analisar e vai confirmar para você, olha, realmente o juro é abusivo e nós vamos entrar com uma ação contra o banco. Fazer uma análise de mercado, por exemplo, analisar outros tipos de contratos de amigos, de familiares, outras taxas de outros bancos, já é um primeiro passo para identificar se aquele juro é abusivo? Sim, pesquisar na internet, né? Taxas de contratos, de financiamento abusivas. Lá, com certeza, você vai achar matérias, você vai achar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Fala do site do Reclame Aqui, não é uma propaganda paga, muito pelo contrário, é gratuita, porque lá você vai encontrar muitas pessoas... mas é um bom termômetro para tudo aquele site, né? Ótimo termômetro. Eu estou desconfiado, eu jogo ali no Reclame Aqui, porque lá você vai encontrar pessoas que passaram pela mesma situação que você. Então, olha lá, às vezes até você manda uma mensagem para essa pessoa. Fala, olha, e você vai ver, inclusive, porque lá o banco responde. Lá o banco dá um retorno. Ele fala, olha, entre em contato conosco, porque... Quase que sempre, né? A mensagem é a essa. imagem, Vamos resolver né? o seu problema em breve. Já encaminhamos um e-mail, já ligamos para você. Ninguém quer manter um caso não resolvido lá, Não. que é nota boa, quer falar que resolveu. Tem a nota de reputação tá lá aí da uma instituição. ótima forma de também resolver isso aí, viu? Agora, Matheus, quando as pessoas
acumulam muitos financiamentos. Você já disse que a prioridade é optar sempre por aquela taxa mais alta. Sim. Taxa mais alta, claro, olhando algumas questões como o caso de imóvel, que a pessoa pode ser despejada. Sim, também, urgência. Né? Mas vale mesmo assim, se for uma urgência, a pessoa não tivesse dinheiro, pegar um empréstimo para isso? Empréstimo para quitar o financiamento? Não, muito raro. É muito raro mesmo, assim, eu não consigo visualizar um empréstimo mais barato do que uma taxa de financiamento. Aí apelar para um amigo, para um familiar, seria uma solução? E tem que ser uma pessoa muito boa, de confiança, né? Também, porque né? Que confia em você. Provavelmente não vai ser um valor muito pequeno, né? Às vezes o que vale mais a pena, você ir lá renegociar, ver se é possível renegociar o contrato, estender o prazo, ainda que você vai pagar por mais tempo, você passa a pagar um valor que caiba no seu bolso. Então, assim, o diálogo ele também é sempre importante, né? A gente, às vezes, principalmente eu, fico aqui, às vezes, batendo um pouco nos bancos, mas a gente tem ótimos profissionais dentro dos bancos e, às vezes, é questão de você ir lá, conversar com o seu gerente, conversar com alguém que possa te ajudar lá dentro e falar, olha, não estou conseguindo pagar esse valor, eu consigo renegociar? Então, eu pagaria, sei lá, em 15 anos, vou pagar em 20, mas o valor cabe no meu bolso. Então, assim, se eu tenho muitos financiamentos e não estou dando conta, eu posso tentar renegociar, porque se você pegar dinheiro com outra pessoa, o que você está fazendo? Assumindo uma nova dívida. Então, na verdade, ao invés de você ter 2 dívidas, você passa a ter 3. É aquela bola de neve que a gente já falou aqui tantas vezes, e daqui né? a pouco, além de você estar devendo o banco, você está devendo seu primo, seu irmão, seu pai, sua mãe, e aí virou briga. É difícil sair dessa. Demais. A Dalila Assunção de Caeté, Matheus, quer saber se na hora de escolher um financiamento, as taxas de juros dos bancos são padronizadas. Se tem uma forma de ela olhar essa questão. Dalila, não são, né? Não são padronizados. Primeiro, se você vai fazer um financiamento de um veículo novo, é diferente do seminovo, a começar por aí, né? As tabelas são diferentes. De banco para banco varia muito. Varia muito. Eu lembro, eu já fiz essas comparações há muitos anos. Eu lembro uma vez que eu fiz uma comparação entre Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Nossa, as taxas variavam muito. Tinha muita diferença. Eu estava ajudando um amigo, inclusive, e eu fui aos bancos com ele. A diferença que a gente conseguiu, inclusive, por uma coisa que os bancos falam, e isso não é mentira. Há quantos anos você tem relação com aquele banco faz diferença para a instituição. Porque ele já movimenta o seu crédito há muito tempo, ele sabe que você é uma pessoa que deixa as contas em dia. Então, ele conseguiu a melhor taxa no banco onde ele tinha uma boa relação há mais tempo. E foi leilão, tá? Porque a primeira taxa que foi falada era uma taxa mais alta. Aí foi no Bradesco, aí foi no Banco do Brasil, foi conseguindo uma taxa melhor até chegar e falar, opa, peraí, então eu cubro. Por quê? Porque eu não queria perder o cliente. Porque se não cobrisse, o cliente ia acabar indo para outro banco. Acontece sempre? Não. Mas as taxas não são padronizadas e é possível, sim, você fazer uma barganha. Claro, desde que você tenha crédito na praça. Se você não tiver, o banco ele vai puxar, o pessoal brinca, puxar a capivara, né? Ele vai puxar a sua capivara ali e vai descobrir, a pessoa já está devendo, a pessoa não está bem. Então, não é padronizado, de banco para banco varia muito. E se você tiver uma boa relação com algum banco, procure, né, leiloar. Negociar lá. Negociar ali. Fala, olha, eu fui no banco vizinho, descobri que era igual comprar eletrodoméstico antigamente, quando tinha desconto à vista, né? Você ia de um lado da rua e no outro, você conseguia um bom desconto. Isso ainda funciona. Ainda funciona. No interior isso ainda funciona também. Matheus Machado, muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Eu que agradeço. Boa semana para todos. Obrigado. Para nós. Bom, e você que está conosco, continue, viu? Enquanto a gente faz um pequeno intervalo comercial, você pode mandar uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp. O telefone aparece na telinha para você, 996527324, viu? Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Manhã da Piedade. Então, mande uma mensagem que a nossa equipe vai adicionar você ao grupo Manhã da Piedade. Voltamos já.